Olá, pessoal! Eu sou Larissa Rincos, sou médica veterinária dedicada à especialidade de psiquiatria animal. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre as necessidades de ingestão de água do gato, qual que é a melhor forma, a mais correta, a mais indicada de a gente dar água para o gato. Será que é melhor dar água em pote? Será que é melhor da fonte? Qual que é o tipo? Qual que é a quantidade de bebedouro será que a gente tem que ter dentro de casa? Aonde eu coloco? Perto da comida, longe da comida, perto da caixa de areia, tanto faz? Será que é proporcional ao número de gatos ou não? Então são algumas dúvidas que eu percebo que são frequentes nos tutores e principalmente que eu vejo muitas vezes pacientes que eu estou atendendo com algum grau, às vezes até de ansiedade ou estresse, e essa é uma das coisas que podem ser melhoradas dentro de casa. Apesar de ser um assunto bastante básico, eu penso que é muito importante para todas as gateiras e gateiros saberem, né, do comportamento de ingestão de água dos seus gatos. Então vamos lá. Primeira coisa bem importante da gente entender, na verdade, os gatos na natureza não bebem água. Eles obteriam toda a sua ingestão hídrica da alimentação. Então, na natureza, eles iriam comer vários bichinhos pequenos, várias vezes por dia, e esses animais que eles comem são bastante hidratados, eles têm muita água já no seu corpo. Então, a natureza do gato é buscar o alimento e a água juntos. O que aconteceu quando a gente trouxe eles para dentro de casa? A ração. E a ração, inclusive, se chama ração seca, porque ela é muito menos hidratada do que seria a alimentação natural para os gatos. Às vezes até 10 vezes menos hidratada do que seria um grilo, do que seria um camundongo, por exemplo. Por isso que a gente acaba precisando colocar potes, colocar objetos com água para os gatos buscarem água. E isso é um desafio, porque muitos gatos não buscam, não se interessam e principalmente por essa fisiologia de não beber água na natureza, eles têm dificuldade de chegar com a língua na água e trazer um volume apropriado de água para dentro da boca. Então, eles tanto não vão buscar muitas vezes os bebedouros, como quando eles vão, eles são ineficientes. Eles vão com a língua assim meio reta e não faz uma concha de levar bastante água para a boca. Então, qual que é a forma mais correta de dar água para os gatos? Na verdade, não existe uma. A melhor forma é ter variedade de apresentação de água dentro de casa para que a gente supere, na verdade, essa baixa motivação deles de beber água e essa dificuldade anatômica. Quando a gente oferece apenas em potinhos, normalmente eles vão beber muito menos do que eles precisariam. Por isso que a gente adiciona fontes em casa também. Qual que é a vantagem da fonte? A água tá caindo de cima, assim, ó. O gato vai lá, empurra com a língua, vai um volume maior. A gente oferece alimento úmido, hidratado, sopão, que a gente chama, né? Então, várias formas, picolés, alimento congelado e no mínimo, a gente orienta que a gente tenha dentro de casa o número de bebedouros igual ao número de gatos mais um. Então, se eu tenho 2 gatos, 3 bebedouros. Se eu tenho 3 gatos, 4 bebedouros. Ah, Larissa, mas tem que ser fontes ou potes? Depende. Se vários dos gatos da casa gostam muito da mesma fonte, às vezes a gente não precisa ter mais fontes do que o número de gatos. Então, a gente chega nesse N mais 1, somando fontes e potes. Mas, às vezes, cada gato gosta de uma fonte diferente. Porque, na verdade, mesmo a fonte não é uma forma super natural de beber água. E aí a gente tem que ter mais fontes. Então, a gente tem que conhecer os gatos, conhecer a casa. Outro ponto importante de entender é onde é o melhor lugar de colocar água para os gatos. Sinceramente, não tem um lugar melhor. A gente tem que colocar em vários lugares. Os lugares mais eficientes são em locais de passagem, porque aí o gato sempre passa na frente daquele bebedouro e se estimula mais. Então, no meio do corredor, no cantinho ali da sala, né? Na entrada de um quarto, nesses lugares de passagem. Outro lugar que eu conheço vários gatos, vários dos meus pacientes e gatos meus gostam de beber é sim, ao lado do pote de ração. Apesar de eu ouvir com certa frequência que isso não é indicado, mas eu realmente conheço vários gatos que bebem água logo depois de comer. E longe também, então eu sempre recomendo colocar em lugares variados, perto do... E outra coisa é entender também, mais uma vez, os gatos. Se o teu gato nunca bebe água depois de comer,
beleza, deixa o bebedouro apenas em outros lugares, mas vamos dar vários lugares, descobrir quais que são as preferências dos nossos gatos e aí oferecer esses variados bebedouros, às vezes de fontes de tamanhos e formatos diferentes, em lugares diversos, potes de tamanhos e formatos diferentes, né? Então tem gatos que preferem potes mais altos, outros um pouco mais baixos, tem gatos que parece que preferem alguns materiais em relação a outro, mas não é uma regra. Mas no mínimo N mais 1, o número de potes, no mínimo, uma fonte que cada gato da casa goste muito, em lugares variados. E eu quero deixar no final desse vídeo um desafio para vocês, que a gente está iniciando aí a nossa jornada do Gato Feliz de 21 dias. A gente vai dar ao longo desses 21 dias desafios para vocês, tutores apaixonados por gatos, fazerem com seus gatos em casa, com o objetivo de a gente conhecer melhor os nossos gatos. Então, qual que é o desafio de hoje? Então, o desafio de hoje é filmar em slow motion o seu gato bebendo água, de preferência de um pote, para a gente ver como ele faz isso com o formato da língua, qual que é o real movimento e quanta água ele tá trazendo para dentro da boca. O desafio é fazer esse breve vídeo, postar no Stories marcando a Psiquevete, porque a gente vai repostar, porque a ideia é conseguir divulgar para mais e mais pessoas vários gatos bebendo, para a gente aprender de uma vez por todas como que os gatos bebem água de verdade, para a gente ter um olhar mais atento para o comportamento dos nossos gatos em casa, para a gente conhecer eles melhor. Então vai lá o desafio e não esquece que tem que fazer isso sem atormentar a vida do gato. Então não é para ir lá ficar conversando, incomodando ele quando ele vai beber água. Silenciosamente, de uma boa distância, vão lá e filmam, põe o zoom na câmera e filma a linguinha dele lá tomando água para vocês verem de fato como o gato de vocês está bebendo água, tá ok? Muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo.